Olá, pessoal! Certamente em algum momento do seu aprendizado de inglês, você já tentou assistir um filme em inglês sem legendas. E aí, talvez tenha acontecido uma das duas situações seguintes. Ou você fez um esforço enorme para poder entender o que eles diziam, ou você teve uma frustração muito grande porque não entendeu nada. Ou entendeu muito pouco, embora tivesse um vocabulário suficiente para entender o que ele disse. Agora, por que isso acontece? Porque existe uma coisa chamada padrão de fala. Ou seja, quando nós estamos conversando, o ritmo e a velocidade das nossas palavras faz com que muitas coisas que a gente diga se junte. Palavras se tornem apenas um som. E isso faz com que, referente a uma língua estrangeira, a gente não entenda o que ele está falando. Então nós temos que entender que isso é normal, todo idioma tem, nós fazemos isso em português o tempo todo, nem nos damos conta e ficamos muito frustrados quando eles fazem isso em inglês. Então, como é que eu faço para melhorar então a minha compreensão auditiva no inglês? Eu tenho que praticar, certo? Mas não basta apenas ouvir o nativo falando. Fica muito mais fácil se eu já conhecer alguns dos padrões que ele vai aplicar quando ele estiver falando. E um dos padrões que se utiliza muito no inglês é a junção de consoantes quando é o mesmo som terminando uma palavra e começando a palavra seguinte. Então, o que acontece? Ao invés de falar as palavras uma por uma, eu vou juntá-las. Pega, por exemplo, a expressão, né, black car. Então, você está vendo que o som do final da palavra black é o mesmo som do início da palavra car. Então, ao invés de dizer black car, o que eu vou fazer? Eu vou juntar. E vai ficar, então, black car. Está vendo que é bem diferente de falar black car. Black car. E isso fica mais complicado se eu não estiver preparado, porque vai vir numa frase. Ninguém vai lá na série, no filme, apenas falar black car ou black car. Essa expressão vai estar numa frase. Então, por exemplo, he bought a black car. Então, eu tenho que estar preparado para esses sons de ligação. Em vez de falar he bought a black car, eu vou ouvir, provavelmente, he bought a black car. Outra situação que acontece a mesma coisa. Por exemplo, time machine. Você vê que o final da palavra time, o som do M, é o mesmo do início da palavra machine. Time machine. O que eu vou fazer? Juntar. Time machine. E aí eu vou colocar numa frase. I wish I had a time machine. Tá vendo como fica bem diferente de dizer apenas I wish I had a time machine. Claro que a gente não vai falar desse jeito. É impossível alguém falar dessa forma, né? Sobretudo num filme que dura aí 2 horas. Imagina se você vai ouvir as pessoas dialogando dessa forma, vai demorar 5, 6 horas. Então, I wish I had a time machine. E eu tenho que estar preparado para entender essas junções. Mas eu sabendo que elas acontecem, consoantes, terminando uma palavra e começando a próxima palavra, eu junto, eu tenho mais possibilidade de entender, se eu praticar. Certo? Vamos para um outro exemplo. Aliás, todas essas frases, elas estão aqui na descrição do vídeo, de forma que você vai poder ouvir aqui a minha frase quantas vezes você quiser e repetir esse som para poder adquirir essa fluência. Tá? Então, um outro exemplo. Big gift. Então, o G no final da palavra big é o mesmo som do gift no início da próxima palavra. Big gift vai se tornar big gift. Então, por exemplo, she got a big gift. O que é diferente de falar she got a big gift. Certo? Então, você já está preparado para entender que big gift não é uma palavra desconhecida sua, mas é a junção de 2 palavras que você já conhece. E outro exemplo, né? $100. Certo? Então, o 100 termina com o som da letra D e a palavra dollars começa com D. Eu vou juntar os dois e vou falar $100. Né? She doesn't need $100. Põe numa frase sempre para poder ter um contexto, para você poder melhorar sua pronúncia de uma forma contextualizada. Tá?
tá? Então, she doesn't need $100. É diferente de dizer she doesn't need $100. Ok? Então, faz um padrão, uma junção. Um outro exemplo agora com a letra L. Real life. Então, real termina com o L, life começa com L. Vou fazer a junção. Real life. It happens in real life. Né? It happens in real life. Mas eu vou fazer as junções e vai ficar it happens in real life. Ok? Acontece na vida real. E isso acontece mesmo na vida real. Você precisa conhecer esses padrões aí de ligação para melhorar a sua compreensão auditiva. Você vai estar preparado para ouvir e entender. E, de quebra, uma grande vantagem, você vai praticar esses sons e vai melhorar, portanto, a sua pronúncia. Então, na hora que você fala inglês, você vai ter cada vez mais um sotaque parecido com o do nativo. Talvez você não chegue a atingir um sotaque inteiramente igual ao do nativo, mas você vai começar a se aproximar cada vez mais desse padrão do nativo. Ok? Pessoal, eu voltei rapidinho para insistir de que não basta você ouvir o vídeo e achar legal esse padrão de fala, mas você tem que efetivamente falar essas frases seguindo esse padrão, tá bem? Então, as frases estão aqui na descrição do vídeo, ouça o padrão como eu mostrei para você, imite esse padrão para você poder melhorar a sua pronúncia e a sua compreensão auditiva, certo? Então, não se esqueça, você tem que falar as frases em voz alta, não basta repetir mentalmente, porque seu objetivo é falar inglês. Então, você precisa efetivamente falar as frases, ouvir como que essas frases foram produzidas por você, para verificar se você está falando aí com essa fluência, com esse ritmo, essa velocidade que aproxima o seu modo de falar do modo de falar do nativo, ok? Então, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo com todos os seus contatos aí. Um abraço, até o próximo vídeo.